Aumente o volume e ouça Crioula FM. A rádio que você ouve em casa, no trabalho, pela internet, em todo lugar. Crioula FM. A frequência máxima do sucesso. São 12 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Crioula News. E vamos às manchetes que marcam a atualidade desta sexta-feira. Crioula News. Títulos. Prisão preventiva para suspeito que matou o tio à facada em São Martinho Grande. A Associação de Fontainhas reivindica arranque das obras de reabilitação da estrada e da aldeia. Presidente da República reconhece que Cabo Verde e outros países da CPLP estão atrasados em matéria de economia circular. Guterres pede pelo menos 3 dias de trégua no Sudão a propósito do fim do Ramadão. Seleção feminina de handball perde com Guiné-Conakry no Challenge Trophy. Crioula News. Sociedade. O Tribunal da Praia decretou prisão preventiva para um homem de 21 anos de idade, natural de Praia e residente em São Martinho Grande, por suspeita de ter praticado um crime de homicídio, matando à facada o seu tio. Segundo a Luz, a informação foi divulgada pela Polícia Nacional, detalhando que o visitante foi detido detalhando que o visado foi detido pela Direção Central da Investigação Criminal, através da Divisão de Investigação Criminal, na terça-feira, no dia 18. Portanto, tudo terá acontecido no decorrer de uma briga entre o homicida e o seu tio, um homem de 46 anos, tendo o agressor desferido um golpe contra a vítima, utilizando uma faca. Socorrido ao Hospital Universitário Dr. Agostinho Neto, a vítima não resistiu ao ferimento e acabou por falecer horas depois. Portanto, a Polícia Nacional informou ainda que o agressor esteve foragido até o dia seguinte, quando se apresentou na esquadra policial da Eixada Santo António e, feitas as articulações com o Ministério Público, procedeu-se à sua detenção fora da flagrante delito, mediante mandato para o efeito. Apresentado ao Poder Judicial para o primeiro interrogatório, foi-lhe decretado a prisão preventiva como medida de coação pessoal, conclui a agência Lusa. O Tribunal de São Vicente colocou em prisão preventiva 2 suspeitos da prática de roubo contra um casal de turistas de nacionalidade holandesa. Os 2 jovens foram detidos fora de flagrante delito pelas unidades operacionais de resposta rápida do Comando de São Vicente, na localidade de São Pedro. O caso remonta ao passado sábado, por volta das 15h15. O Centro de Comando e Controlo de Mindelo recebeu uma chamada dando conta que 2 indivíduos que circulavam numa moto modelo KT na zona de São Pedro, imediações de um hotel, tinham acabado de atacar um casal de turistas, roubando os seus pertences e pondo-se em fuga em direção à cidade. A ação da Polícia Nacional foi imediata, concluindo com a detenção dos 2 jovens, um de 18 e outro de 25 anos. O presidente da Associação do Desenvolvimento Integrado de Fontainhas, Davidson Mota, pediu às autoridades local e central que cumpram a promessa do arranque das obras de reabilitação da estrada e da aldeia de Fontainhas. Em declarações à imprensa, Davidson Mota afirmou que, contrariamente ao prazo estipulado para o arranque das obras, que seria no dia 2 deste mês, até então tudo continua parado. Uma demora que quase um mês, que segundo o presidente da Associação de Fontainhas,
tem indignado não só os moradores da aldeia, como também os santatonenses de forma geral. Outro sim prosseguiu a mesma fonte: tal ato é uma falta de respeito e desconsideração para com os agentes de Fontainhas, já que, no seu entender, colocaram o dia estipulado para o arranque das obras, mas quase um mês depois vê-se dois topógrafos fingirem que as obras já arrancaram. Conforme a mesma fonte, a aldeia de Fontainhas não está a ter o seu devido valor, por isso avisou que as suas agentes não vão ficar caladas e que, caso as obras não arrancarem, vão sair às ruas para fazer uma grande manifestação. Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Orlando Delgado, afirmou que, contrariamente ao que dizem, as obras já arrancaram, tal e qual como estava previsto. Segundo Orlando Delgado, as pessoas muitas vezes pensam que o arranque das obras tem que ter máquinas, mas antes tem que haver um projeto para aprovação do dossiê técnico. A mesma fonte garantiu que não há nenhum constrangimento em relação à obra e que os prazos estão a decorrer de forma normal. No início do mês de março, de referir que o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva lançou a primeira pedra das obras de reabilitação da estrada e da aldeia de Fontainhas, orçadas em 91 mil contos e com prazo de execução de 10 meses. Os proprietários de viaturas de transporte de cargas em Santo Antão marcaram para hoje uma manifestação à porta do Porto Novo para protestar contra o aumento dos preços nos transportes marítimos. Anderson Souza, porta-voz dos proprietários, explicou à agência noticiosa de Cabo Verde que a manifestação visa contestar a subida exorbitante das tarifas, que no caso de transporte de viaturas passou de 5.400 escudos para 15.250 escudos por viatura na linha Santo Antão para São Vicente. Disse ainda que se prevalecerem os aumentos, os proprietários de veículos vão ser obrigados a duplicar a frete nesta linha, que poderá passar em alguns casos de 10 mil escudos para 20 mil escudos. Esta medida, no entender dos proprietários de viaturas, vão dificultar muito a vida das pessoas em Santo Antão, designadamente dos operadores económicos, que terão dificuldades no transporte de mercadorias entre as duas ilhas. Portanto, na manhã desta quinta-feira, um grupo de condutores disse ter sido surpreendido com a nova tarifa de transporte de viaturas, tendo manifestado o seu desagrado pela medida do governo sobre o aumento dos preços nos transportes marítimos. A nível de passageiros, as passagens ficaram a partir de 20% mais caros para os residentes e 80% para os não residentes. A Ministra da Justiça, Joana Rosa, defendeu a necessidade de reforçar os estatutos do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, admitindo também ser preciso uma nova filosofia na promoção e proteção dos direitos dos menores. Para a governante, que falava à imprensa à margem da sessão da abertura do seminário para a preparação do relatório inicial da Carta Africana dos Direitos e do Bem-Estar da Criança na cidade da Praia, apesar dos avanços na matéria, torna-se necessário fortalecer os estatutos do Instituto na promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Para isso, no entender de Joana Rosa, é fundamental o envolvimento das organizações não governamentais nas atividades para que a instituição possa dedicar-se enquanto entidade governamental na execução das medidas e políticas e no monitoramento das mesmas. A ministra chamou a atenção para a participação necessária da sociedade civil na promoção da temática e proteção dos nossos menores, evitando assim, sublinhou, crianças e adolescentes nas ruas e no Centro Educativo Orlando Pantera. Crioula News Política. O Presidente da República, José Maria Neves, reconheceu em Porto Alegre, Portugal, que Cabo Verde e a maioria dos Estados-membros da Comunidade dos Países da CPLP estão muito atrasados em matéria de economia circular.
O chefe do Estado admitiu essa realidade ao presidir o encerramento do ciclo das primeiras 5 edições de Energy e Climate Summit, portanto, Cimeira da Energia e do Clima, que decorreu de 19 a 20 de abril em Porto Alegre, sobre o tema Economia Circular, realizado pelo Fórum da Energia e Clima. Segundo ele, o que se pode assistir nesses países é a transferência da tecnologia de segunda ou terceira geração, pouco eficientes, elevadas taxas de poluição atmosférica por conta do uso de combustíveis fósseis, baixa consciencialização da população nas questões de preservação ambiental e elevada taxa de degradação dos recursos naturais para combater a exclusão e a pobreza. De acordo com José Maria Neves, Cabo Verde e os demais países da CPLP são todos costeiros e ou limitados por mar, por isso, relembrando da estreita ligação que teve, ou seja, que deve existir entre a economia circular e a economia azul, sendo que este último, no seu entender, deve ser parte de uma estratégia que deverá ser desenvolvida para valorizar o potencial inutilizado no mar e das costas do país em termos de crescimento e de ocupação de modo sustentável, conseguindo um crescimento inteligente, estratégico e inclusivo. Portanto, o Presidente da República destacou que é preciso estancar a necessidade de unir esforços no sentido de, por um lado, preservar os oceanos e, por outro, apresentar o grande potencial que eles oferecem para promover um crescimento justo, equilibrado e sustentável. Estando a 2 dias da comemoração do Dia Mundial da Terra, ou seja, neste caso um dia que é celebrado amanhã, dia 22 de abril, José Maria Neves colocou a tónica no lema deste ano, investir no nosso planeta, alertando para a importância de cuidar do planeta, bem como da necessidade de preservar os recursos esgotáveis naturais, de modo a garantir a sustentabilidade da Terra. A Cimeira da Energia e do Clima, realizado pelo Fórum da Energia e Clima, reúne todos os países da CPLP em parceria com o Instituto Politécnico de Porto Alegre e a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo no âmbito do projeto de educação ambiental. 12 horas e 12 minutos, momento agora para uma curta pausa e voltamos já a seguir com mais atualidades informativas. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM, a marca da qualidade, a marca do sucesso. Crioula News. Renovados votos de boa tarde, acompanhe agora mais atualidades informativas. Crioula News Internacional. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, definiu como prioridade imediata no Sudão um cessar-fogo de pelo menos 3 dias, tendo em conta a celebração muçulmana que marca o fim do jejum do Ramadão. No final de uma reunião convocada pela União Africana para abordar a dramática situação no Sudão, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, Guterres disse ter assistido a um forte consenso de todos os participantes em condenar os combates no Sudão e em pedir o fim das hostilidades. Questionado sobre o motivo para acreditar que este eventual cessar-fogo teria um resultado diferente das 2 tentativas anteriores,
que falharam, o ex-primeiro-ministro português disse confiar na questão da religião. Guterres assegurou que tem estado pessoalmente empenhado em fazer todos os possíveis para que as hostilidades cessem, apelando a um diálogo sério que permita uma transição bem-sucedida, começando com a nomeação de um governo civil. O chefe das Nações Unidas manifestou ainda preocupação com o número de vítimas civis, com a situação humanitária e com a perspectiva de uma nova escalada do conflito. Com os confrontos armados entre os exércitos sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido começaram no sábado em Khartoum e outros pontos do país. Segundo o mais recente balanço da Organização Mundial da Saúde, os confrontos já provocaram pelo menos 330 mortos e 3.200 feridos. Crioula News Desporto. A seleção cabo-verdiana da Sub-19 feminina sofreu nesta quinta-feira uma pesada derrota, 22-45, frente à sua congênere da Guiné-Conakry, em jogo da segunda jornada do Challenge Trophy, que decorre em Bamako, no Mali. A supremacia das guineenses veio ao de cima desde o apito inicial, pelo que, ao intervalo, o coletivo cabo-verdiano já perdia por uma diferença de 11 pontos, ou seja, 12-23. As convocadas de Flávio Lima, que tinham iniciado este torneio com uma vitória folgada, 50-20 ante a Guiné-Bissau, voltam esta tarde para enfrentar a seleção anfitriã em partida agendada para as 18 horas locais, ou seja, 17 horas em Cabo Verde, no Palácio de Esportes Salamatou Maiga, em Bamako. Relativamente à seleção nacional feminina de sub-17, que chegou atrasada ao Mali, afinal foi-lhe aplicada a derrota por falta de comparência na jornada inaugural, que deveria ser disputada na quarta-feira 19, frente ao Senegal. As convocadas de Maria Martins têm agora pela frente um jogo com a Mauritânia, num grupo com apenas 3 equipas. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9 88.5 Crioula FM. Rádio Digital. Todo dia te tocar sempre as melhores. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM. Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM. A rádio que está frente do tempo.